galera, Sharon na área, mais um vídeo aqui no canal BBHQ. Seguinte, vou trazer para você aqui comentários a respeito das leituras que eu realizei ao longo das últimas 2 semanas e foi uma pilha bem interessante, tem quadrinhos pesados aqui, ótimos quadrinhos, teve quadrinhos aqui que tiveram um programa específico, teve quadrinho que não teve programa específico, eu vou comentar aqui agora com você. E cara, eu tenho ao longo desse ano conseguido ler num volume muito bacana, cada semana eu tenho aumentado aí meu volume de leituras, isso é muito legal, só me deixa cada vez mais apaixonado. Quando você lê muitos quadrinhos, você tem uma situação que você precisa resolver, que é de ter uma estante bacana para você colocar estes quadrinhos. Eu já tive a experiência de colocar os meus quadrinhos numa estante dessas que você compra aí por aí. Quebra, cara, quebra, tá? Eu já ouvi relatos de pessoas que cometeram a loucura de tentar fazer uma estante de quadrinhos. Não faça isso, não faça isso, tá? Casos de estante que cai, eu já ouvi casos de pessoas que fizeram estantes enormes com gavetões para colocar as revistas mensais. A pessoa abriu o gavetão, a estante caiu para frente. Olha o risco. Não, cara, você precisa de praticidade, segurança, tá? E uma estante que caiba no seu bolso. Por quê? Porque essas estantes que estão aqui atrás de mim, as estantes Evolukit, elas são estantes modulares. De modo que você não precisa comprar a estante do tamanho da minha. Você pode ir comprando por nichos, né, por prateleiras. E à medida que a sua coleção vai aumentando, você vai aumentando a sua estante. Você pode comprar essas peças sobressalentes para aumentar a sua estante, porque as estantes Evolukit, elas são móveis extremamente fáceis de montar. São móveis modulares e extremamente fáceis, são estantes montantes. Você monta que nem um Lego, cara, é muito fácil. O que você precisa para montar essas estantes é uma chavinha Allen que vem junto com a estante quando você compra. E um detalhe, nós estamos na Black November da Evolukit, tá? Então você tem ali todas as estantes da Evolukit, móveis montantes em geral, com 10% de desconto, tá? E você aplicando o cupom BBHQs, o nosso cupom, tá? Você vai ganhar mais 5%, você acumula mais 5%. E olha que bacana, se você comprar um móvel à vista, você acumula mais 10%. Então você tem a chance de ter a sua Evolukit com 25% de desconto nesta baita promoção da Evolukit. Cara, quem me acompanha desde o início do canal sabe, eu só uso Evolukit, porque lá atrás eu tive a experiência de utilizar de outros meios aí para armazenar os meus quadrinhos, não funciona, não dá certo. Eu uso Evolukit, não é só que eu recomendo, eu uso exclusivamente Evolukit, tá? Todas as estantes que eu tenho aqui são Evolukit e tem uma estante aqui do lado aqui, ó, que você não tá vendo, mas que é igualzinha essa aqui, ó. Eu tenho ela há mais de 10 anos, cara. Eu já tenho ela há mais de 10 anos. Já montei, já desmontei, a estante tá perfeita. Você pode colocar ônibus, você pode conversar com a galera lá para fazer uma medida especial para você, de repente para colocar 2 fileiras é o que eu faço aqui, tá? Com os meus quadrinhos. E o legal é que essa promoção ela é válida tanto para a loja física, quanto para o televendas, quanto também para o site. Você vai aqui na descrição ou no comentário fixado, clica no link, tá? Tem várias opções de móveis lá para você conhecer, várias opções de estantes para mangás, expositores para action figures, tem muita coisa bacana lá. E utilize o cupom BBHQs para você acrescentar mais 5 nos móveis montantes. E se você comprar à vista, você pode acrescentar mais 10 ainda. Maravilha, hein? Beleza? É isso aí, Evolukit. Evolukit. Vamos lá então comentar sobre as leituras da semana. Primeiro, não tenho aqui a HQ física. É a pré-venda, que tá em pré-venda, né? O ônibus da Comic Zone. É, muito bacana. O Aleph Tal, o quadrinho do Jodorowsky. Eu fiz a leitura, apresentei aqui no canal esse trabalho, tá? Um material que eu recomendei ali pelo aspecto aventuresco, o aspecto que tem toda aquela filosofia, todos aqueles elementos esotéricos, né? Ali do nosso querido Jodo. Mas que é um quadrinho comparado a outros, que a própria editora Comic Zone lançou, como por exemplo Os Filhos de El Topo, que é um quadrinho, nossa cara, é uma carnificina total naquele quadrinho. Esse não, ele é um quadrinho de uma pegada mais espada e feitiçaria, mais aventura e tal, uma coisa meio Dungeons Dragons, assim, é bem divertido o quadrinho, tá? Então vale a pena você adquirir na pré-venda, link também tá tudo aí na descrição, beleza? Daí eu vou mostrar pra você quadrinhos que tiveram resenha aqui no canal. Certo? Ao longo dessas últimas 2 semanas, eu comentei com você a respeito desse material que para mim está dentre as 5 melhores leituras de quadrinhos que eu já fiz na vida. Sem nenhum exagero disso, eu mergulhei nesse quadrinho na semana passada e foi uma experiência catártica. O Eternauta,
quadrinho que é provavelmente o lançamento mais aguardado de 2024, lançado pela editora Pipoca e Nanquim. Se você não sabe o que é Eternauta, dá uma conferida no vídeo aqui no canal, vou deixar aqui naquelas telinhas finais aqui para que você possa, terminando esse vídeo aqui, assistir o Eternauta. Cara, que quadrinho absurdo, quadrinho de ficção científica absurdo. Fiz um programa longo, expliquei detalhadamente vários elementos técnicos, construção de roteiro, construção dos diálogos, a questão da arte espetacular do Francisco Solano Lopes, material incrível. Outro trabalho incrível que eu também li, incrível por outras razões, é esse trabalho clássico aqui, O Monstro do Pântano, edição absoluta, Bernie Wrightson e Len Yuen, os criadores do Monstro do Pântano. Aqui você tem as primeiríssimas histórias do Monstro do Pântano, feito pela dupla criadora do personagem, com destaque para a primeira história do Monstro do Pântano, que foi uma história one shot, era uma história que foi uma história que apareceu na revista House of Mystery House of Secrets, né? House of Secrets número 92, lá em 1970. A história fez sucesso, posteriormente a DC foi atrás dos caras para os caras darem uma continuidade àquilo ali. Eles negaram durante um tempo, mas enfim acabaram cedendo, criando praticamente um outro personagem. Não é mais Alex Olsen, o primeiro Monstro do Pântano, passa a ser agora Alec Holland, tá? Esse trabalho aqui, a edição absoluta, seria a quarta edição lançada pela Panini aí, de edições absolutas do Monstro do Pântano, formando um quarteto espetacular, porque aqui você tem a origem do personagem, e nas outras três você tem a fase da saga do Monstro do Pântano por Alan Moore, e com grandes artistas ali, John Totleben, Alfredo Alcala, Rick White. Cara, essa coleção do Monstro do Pântano aqui, esses 4 volumes, é brincadeira, viu? Vale muito a pena você ter isso na sua coleção, certo? Vamos seguindo aqui então, eu vou comentar sobre quadrinhos, materiais com você, que não tiveram resenha aqui no canal, tá? São 2 mangás, pra quem diz que... Bom, eu não vou falar mais disso não, porque sempre fala, isso, eu leio mangá, claro que eu leio mangá, né? Deveria ler mais, mas eu leio. Desmorfos. Cara, esse quadrinho aqui, esse mangá, né? Ele é um trabalho aí de uma coletânea de contos do Junji Ito, existem outros, tá? Como, por exemplo, Calafrios, lançado pela editora Pipoca e Nanquim. Curioso que a editora Pipoca e Nanquim faz essas coletâneas num formato diferente, né? Que não é capa cartão, é capa dura, né? E você tem aqui várias histórias aqui muito legais, cara. Tem algumas histórias realmente muito intrigantes do Junji Ito, que é esse mestre do horror. Tem uma história aqui que em particular eu quero destacar, que eu gostei bastante, que eu não lembro o nome da história, mas é uma história que fica uma mulher falando no ouvido de uma menina. É uma menina que sofre de um distúrbio, que ela não consegue fazer as coisas por si mesma, e ela precisa de alguém tá ali com ela. Acho que é Rumores o nome da história. E ela fica ouvindo ali a voz daquela mulher falando com ela, tal, e sempre o Junji Ito tratando dessa questão das obsessões. Cara, um mangá bem legal para quem quer conhecer o trabalho do Junji Ito, tá? O Junji Ito, que é importante dizer, há quem diga que ele é um artista que sempre faz a mesma coisa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Junji Ito, ele consegue trazer várias elaborações variadas para os seus trabalhos, tratando de obsessões de um ponto de vista mais místico, religioso, de um terror muitas vezes mais clássico, como ele faz, por exemplo, na adaptação do Frankenstein da Mary Shelley. Ele trata sobre as obsessões adolescentes, ele trata sobre as obsessões infantis. É bem legal, cara. O trabalho do Junji Ito é bem diversificado, e esse material aqui é super indicado pra quem quer conhecer, tá? Pô, coleção do Junji Ito é grande pra caramba aqui no Brasil, tal, tem muita coisa. Não sei se eu vou curtir, não sei se eu não vou curtir, compra esse aqui, tá? Esse aqui é uma boa pedida para que você possa ler vários contos aí de fases diferentes do Junji Ito, e aí você vai ter a sua própria definição se você quer ler este trabalho ou não. Eu li outro do Junji Ito, que é um tipo de trabalho dele que não é uma coletânea, embora que você tenha 2 momentos aqui nesse trabalho, mas ele tem um grande arco aqui, uma história que dá nome ao título, que é o Mortos de Amor, uma história bem maluca, cara, de uma cidade que tem uma névoa muito profunda, tal, e aí tem um costume nessa cidade da galera pedir para que alguém leia a sorte deles em relação ao amor. E começam a acontecer todo tipo de atrocidade, gente que olha, vai de arrasto pra cima, né, com as próprias mãos. E a gente vai vendo aqui que toda essa coisa, dessa maldição dessas pessoas que estão
tendo a sua sorte lida. É um trabalho bem denso, eu achei esse trabalho aqui até demorado de ler. Ele é um trabalho que angustia bastante. Esse quadrinho me deixou bem angustiado, cara, assim. Bem convincente a proposta do quadrinho aqui. E essa coisa da cidade muito nevoada, um nevoeiro constante ali, meio Silent Hill, sabe? É um mangá bem legal, é um mangá mais específico, né? Vai numa direção de uma história mais específica, não é uma coletânea de histórias como Dysmorphos, mas também é um ótimo trabalho do Junji Ito, é um dos meus favoritos, tá? Meu trabalho favorito do Junji Ito, se eu fosse colocar ali numa lista, pensando aqui rapidamente, meu trabalho favorito do Junji Ito é o Frankenstein, lançado pela editora Pipoca Nankin. Depois eu colocaria o Uzumaki, foi lançado aqui no Brasil pela editora Devir. Em terceiro lugar, acho que esse aí, hein? Acho que esse aqui vai bem. Eu acho que é isso. Esse aqui vai ficar ali na terceira, quarta posição dos meus favoritos do Junji Ito. Pode ser que eu esteja esquecendo de algum, mas eu acho que esse aí tá entre os 4 que eu mais gosto do Junji Ito. E para fechar a apresentação aqui de quadrinhos que eu li, eu quero fazer uma recomendação para você, tá? Que é esse trabalho maravilhoso do Patrick Prune. Esse cara que vem sendo lançado, é o segundo trabalho dele, lançado pela editora Taverna do Rei. E, caras, eu confesso uma coisa pra você, eu não sou o tipo de pessoa que consome filminho da Disney. Nada contra, mas não sou o cara que vai consumir os filmes das princesas da Disney. Não é muito a minha pegada. E aí, quando eu vi aqui que o quadrinho era Pocahontas, natural, né? A gente vê as coisas, o nosso preconceito, todo mundo tem, a nossa ignorância, né? Minha ignorância. Eu olhei assim, Pocahontas? Tá, vou ler. Cara, na verdade é o seguinte, a Pocahontas existiu mesmo, eu não sabia disso. Ela existiu mesmo, tinha um outro nome, tá? Mas era a Pocahontas, né? E esse quadrinho ele vai trazer de uma forma belíssima o contexto real ali, né? É um quadrinho, logicamente é uma ficção, mas é uma ficção totalmente baseada na realidade, mostrando o momento em que os ingleses vêm iniciando esse processo absurdo de colonização, né? Como foi violento esse processo. É uma coisa totalmente absurda. E a gente vai conhecendo aqui a vida desta princesa que vai salvar ali os brancos, muitas vezes, de uma aniquilação por parte dos indígenas, a tribo dela ali, a nação dela. Os caras percebem o perigo e eles querem matar ali os caras e tal, quer botar pra fora, e ela acaba ajudando ali em várias ocasiões os brancos, os europeus. E depois de ter lido esse quadrinho aqui, eu fiquei muito curioso e eu fui pesquisar mais informações, né? Existe, eu não sabia disso, existe em Londres uma estátua da Pocahontas, até onde se sabe, ela foi a primeira mulher indígena a se relacionar com um homem europeu num casamento oficial, né? Porque enfim, ela teve um casamento ali com um homem europeu, esse quadrinho mostra isso. Com cores lindíssimas, o Patrick Prugny, ele é um quadrinista que tem uma sensibilidade muito grande para retratar situações do real. A editora Taverna do Rei já lançou um quadrinho dele que eu resenhei aqui no canal, que é o Paul Bottes, quadrinho muito bonito, cara, muito bonito, que vai contar a história de crianças ali. É um pintor que fica contando as histórias das crianças que viviam ali na região dele, na época pré-Segunda Guerra Mundial. Muito interessante, e aqui a gente vai ver um retrato que é um quadrinho muito bonito, muito tocante, que mostra a gravidade da situação, né? Mostra esse evento histórico, essa situação histórica, mas o Patrick Prugny, ele é muito delicado, cara, nas artes, na forma de conduzir a história, sabe? É um quadrinho que quando você termina de ler, você fica pensando, assim, é um quadrinho fininho, cara, mas muito bom esse trabalho aqui, ó. Pocahontas, olha, eu fico muito feliz quando a minha ignorância fica estampada na minha cara. Eu falo, ai, tá vendo? Você não sabia, eu falando comigo mesmo, né? Tá vendo aí? Xalão. Por isso que tem que ler. Por isso que tem que ler, galera. Por isso que tem que ler. A gente não pode simplesmente se dedicar a ler aquilo que a gente acha que é bom, sabe que é bom. Essas descobertas são realmente preciosas. Quando você lê um trabalho que você não tem muita referência, eu já tinha uma boa referência desse trabalho, a verdade é essa, a referência do Patrick Prugny, provavelmente foi isso que fez eu ler o quadrinho. Um erro meu, preciso melhorar nisso, porque, ó, Patrick Prugny, falei, não, esse cara é bom, vou ler, mas Pocahontas, e aí quando eu não sabia, cara, Pocahontas existiu mesmo, baita história, achava que era desenho que eu nunca assisti o filminho da Disney, mas na minha cabeça, de cavalo, de brucutu, eu achava que a Pocahontas era só o desenho da Disney. Ele não, ela existiu mesmo, e eu fiquei bastante eternecido com a história, muito bonita a história,
Trabalho muito, muito bom aqui, tá? Recomendado pra você. Fechou? Todos esses quadrinhos estão com os links aqui na descrição e no comentário fixado para que você possa aproveitar as minhas recomendações para você, tá bom? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração.